Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver os 18 sinais de um golpe. Pequenos segredos sujos que você tem de saber. Sabendo por onde olhar, você pode se proteger de golpes, se proteger de cair em alguma armadilha financeira e assim proteger melhor a sua família. A gente vai dar uma olhadinha nesses sinais. A observação que eu tenho a fazer é que um sinal desse ou dois sinais necessariamente não quer dizer que você está diante de um golpe. Porém, são sinais de alerta que você deve prestar atenção e olhar com cuidado onde você está se envolvendo e onde você coloca o dinheiro, o patrimônio da sua família. Várias pessoas sofreram bastante já com esse tipo de situação, de acharem que estão fazendo um investimento, né? Estão tendo uma grande oportunidade na vida e, no final das contas, acabam pior do que começaram. Primeiro sinal, sinal de alerta número 1, retornos muito superiores ao normal para aquela atividade. Por que eu destaquei aqui para aquela atividade? Porque primeiro a gente precisa saber que sim, existem investimentos, existem negócios que eles dão um retorno maior do que outros, né? Existem opções, né, atividades que você ingressa e você sim tem um retorno maior. Porém, o que deve chamar a sua atenção necessariamente não é se aquele investimento ou aquele negócio tem um retorno maior do que um outro investimento totalmente diferente. Porque você não pode comparar bananas com melancias. Você precisa comparar duas coisas semelhantes, né? Você vai numa feira, você vai ver se uma banana ela é mais saudável, ela está, né, mais bonita, né? Se ela é melhor do que uma outra banana. Você não tem como saber se a banana ela está de uma banana de boa qualidade comparando com uma outra fruta totalmente diferente. Então, primeira coisa que você deve sim chamar a atenção é se os retornos são muito altos. Normalmente as pessoas comuns, elas focam muito mais no retorno que pode ter do que na perda que elas podem acabar suportando caso dê errado aquele negócio. Investidores experientes, eles normalmente, quando eles veem uma grande oportunidade, eles analisam o risco e verificam se eles podem assumir aquele tipo de risco. É um procedimento comum, é uma atividade necessária quando você quer lidar com investimento, quando você lida com dinheiro. Você tem que ter uma estratégia pensando, se der errado, eu posso perder esse valor? Lembrando a vocês que uma das principais coisas que você deve observar é: você não pode investir um dinheiro que você não possa perder. Se é o dinheiro de você comprar o leite dos seus filhos, se é o dinheiro de você pagar o aluguel, você não pode colocar esse dinheiro em investimento, porque se algo der errado e você perder esse dinheiro, seu filho vai ficar sem comida ou você vai ficar sem ter onde morar. Então é importante ter isso bem claro, tá? E aí você vai analisar se o retorno é alto, no lugar de ficar, né, empolgado ou empolgada e já querer colocar o dinheiro que você tem ali, você deve analisar primeiro, esse retorno ele é um retorno alto, então o risco será maior do que um investimento mais seguro, vamos dizer assim, né? Sempre, e é importante a gente lembrar disso, sempre que o retorno é maior, o risco que você assume também é maior. Isso é uma regra fundamental, você tem que prestar atenção nisso. Se o retorno que você pode ter é maior, o risco que você assume também é maior. E aqui, quando você vê, né, um investimento, um negócio, algo que o retorno seja, a proposta dele seja te dar um retorno grande, primeiro é você já saber que está assumindo um risco maior. E a segunda coisa que você deve pensar é: esse retorno ele é comum nesse tipo de negócio ou é um retorno extraordinário mesmo dentro daquele tipo de atividade? Vamos ver que imaginar que alguém te chama para entrar, para ser funcionário, né, ser revendedor de uma marca de
de creme dental. E aí essa marca está te prometendo, né? Todo mundo que entra ali, tá, a promessa é que você vai ganhar muito dinheiro só com aquele creme dental. E esse creme dental, o retorno que esse negócio vai te dar, parece ser muito superior a qualquer retorno de qualquer outro creme dental. Então, na mesma atividade, um retorno extraordinário é um sinal de que pode ser um golpe. Sinal de alerta número 2, promessas de altos retornos em um curto período de tempo. Normalmente, esses grandes negócios que te oferecem, né, que além de te prometer um retorno muito alto, fora do normal, para aquele tipo de negócio ou aquele tipo de atividade, esse retorno também costuma ser prometido vir em um curto espaço de tempo. Tem um vídeo que eu coloquei aqui no canal, que é fazendo um react sobre uma reportagem de um golpe, né, de um golpe financeiro, de uma pirâmide que foi dado no interior de uma cidade de São Paulo. E segundo a matéria, mais de 70% da cidade teria caído nesse golpe e até o prefeito da cidade fala que a cidade corre risco de ir à falência porque uma pessoa, né, conseguiu dar um golpe em toda a cidade. Naquela reportagem, o vídeo ficou com um probleminha no retorno da minha câmera, mas eu indico você assistir. Se você quer, né, saber mais sobre golpes financeiros, quiser aprender mais, mandar para alguém que você conhece que se beneficiaria desse tipo de estudo que eu estou fazendo aqui no canal. Nesse vídeo eu mostro que o retorno, né, segundo a reportagem, esse retorno que as pessoas colocavam dinheiro lá, ele retornaria em até 2 anos e seriam retornos extraordinários. Então, uma outra coisa de se observar além do retorno muito maior do que o comum para o tipo de atividade, é que esse retorno normalmente ele é prometido vir muito rápido. Então, é um retorno muito alto, muito rápido e muito... tem uma disparidade, tem uma diferença muito grande em relação ao retorno comum para aquele tipo de negócio ou aquele tipo de atividade. O sinal de alerta número 3 é que os retornos muito altos, eles vêm normalmente com a promessa de não existir nenhum risco. E como eu já mencionei ao falar do primeiro sinal de alerta, sempre que o seu retorno for maior, sempre que você tiver a possibilidade de ter um retorno maior em qualquer atividade, em qualquer negócio, o risco que você está assumindo também é maior. Existe o risco do negócio não funcionar, existe o risco, por exemplo, a gente vem aí, no momento que eu estou gravando esse vídeo, de um período de pandemia e alguns negócios haviam acabado de serem inaugurados e algo imprevisto, como a pandemia, fez com que algumas empresas, né, que acabaram, algumas até que eu conheço, que acabaram de serem inauguradas, precisassem fechar, e é algo que é imprevisto. Então, se o seu retorno é maior, você naturalmente já assume um risco maior. E o futuro é imprevisível. Isso vai ser importante, essa observação, para um dos sinais que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas essa promessa aqui de que o seu retorno ele não tem nenhum risco é uma coisa que você já deve ligar o seu sinal de alerta. Isso porque ou a pessoa ela sabe que existe um risco e não está querendo te dizer, então ela está realmente querendo te dar um golpe, ou esse revendedor, esse vendedor, nem ele sabe exatamente os riscos do negócio. E isso é algo muito ruim, porque se ele também pode estar sendo vítima de um sistema que pode vir a falir, a ruir ou ser um golpe e nem ele sabe, ou ele está te vendendo uma coisa que nem ele ou ela ainda tem conhecimento suficiente de como funciona esse procedimento. Se o retorno é alto, o risco é maior. Alguém te promete um retorno maior, que significa risco maior, e te diz que não há risco, esse é um sinal muito importante para você ligar o seu alerta. Preste muita atenção nisso. Isso é extremamente importante.
Observando esses sinais aqui, você vai conseguir se livrar de muito rolo. O quarto sinal que você pode usar para verificar se até onde aquilo que estão te oferecendo, aquela oportunidade, aquele negócio, até onde aquilo pode ser um problema para você, é verificar se a promessa ela é no sentido de dizer que você vai ficar rico ou rica sem estudar, sem trabalhar ou sem ter esforço. Esse é um dos principais pontos que todo golpe destaca, né? Todo golpe ele procura vender para a pessoa que ela vai ficar rica, ela vai ter retorno muito rápido, mas principalmente ela vai ficar rica sem ter qualquer tipo de esforço, seja físico, seja mental, seja de tempo. Você não vai trabalhar, você não vai perder tempo, você vai ganhar dinheiro dormindo, você vai ficar milionário ou milionária sem nem precisar entender do negócio. Então, se a proposta é essa, se a promessa é essa, cuidado, pois o patrimônio da sua família pode estar em risco, um risco sério. Quinto sinal é retornos excessivamente consistentes. O que quer dizer isso? Como eu falei já algumas vezes, quando você tem uma promessa de retorno maior, você está assumindo um risco maior. Se a atividade é de risco, ou se ela tem um risco maior, é improvável que ela te dê um retorno tão constante e tão alto durante muito tempo. Normalmente esses golpes, eles te prometem, eles te dão garantia que você vai ter, por exemplo, 10% ao mês de forma segura e por tempo indeterminado. Isso não vai se verificar no médio e longo prazo. Normalmente, quando tem um golpe funcionando e várias pessoas já entraram, as pessoas que já estão dentro costumam destacar que elas estão recebendo dinheiro, que os outros que não entraram são bestas, são bobos e que ela está garantindo o dinheiro dela e a empresa está pagando todo mês aquele retorno extraordinário. Normalmente, com 2 ou 3 anos, essas pessoas não são mais encontradas para dar esse testemunho, porque é um período razoável que a maioria, não todas, mas a maioria das pirâmides, elas quebram. A gente precisa ver isso, né? Se esse retorno extraordinário ele é consistente, existe a possibilidade dele não se manter. E eu quero que você pense no seguinte: pense numa grande empresa, uma empresa que está listada na bolsa. Se ela vem tendo lucro todos os anos, a tendência natural é que esse ritmo se mantenha, exceto se algo imprevisto ocorrer no meio do caminho. O que eu quero dizer é isso? Se você imaginar uma bola, né? Se você joga uma bola, a tendência da bola é que ela continue rolando até que ela vá perdendo velocidade, porque existem obstáculos no meio do caminho, né? Então ela vai diminuindo essa força que ela vai rolando, ou ela pode simplesmente bater numa parede ou alguém segurar essa bola. Se você joga uma bola com uma certa força, você imagina que ela pode chegar, por exemplo, até o gol, exceto se no meio do caminho houver algum obstáculo que mude esse caminho da bola. Basicamente seria isso, né? Mas essa bola ela não vai ficar rolando eternamente, ela vai passar do gol, vai girar a terra, ela vai dar uma volta ao redor da terra. Acho que esse exemplo aqui serve para você entender um pouco. Se você pensar numa grande empresa, uma empresa como Coca-Cola, por exemplo, a Coca-Cola não está me patrocinando, hein? A Coca-Cola, se ela vem tendo lucro ano após ano, a tendência é que ela mantenha esse lucro, porém, algo imprevisto pode acontecer e isso pode acontecer com qualquer empresa. O lucro da empresa ela varia, às vezes para cima, às vezes para baixo. De um ano para outro, uma empresa como essa, ela pode continuar tendo lucro, mas o lucro não é igual, o lucro pode cair um pouco, pode subir um pouco, mas vai ser muito difícil, eu não quero usar a palavra impossível aqui, mas será extremamente difícil você pegar uma empresa grande como essa, pegar 10, 20 anos, você pegar um bom período e você comparar, por exemplo, todos os meses, você vai ver que o lucro não será igual.
né? A empresa tem alguns meses ela vende mais, outros ela vende menos, algum mês no meio do caminho ela pode ter algum prejuízo. Isso eu estou usando para você ter mais ou menos uma ideia. Imagine uma padaria do seu bairro. Essa padaria ela pode ter lucro todos os meses, mas não significa que todos os meses o lucro será igual. Vamos dizer que no mês de janeiro ela tem um lucro de 2.000. No mês de fevereiro ela tem um lucro de 3. No de março ela tem um lucro de 2.500. No de abril ela tem um lucro de 10.000. Enfim, isso pode variar e normalmente tem uma variação porque tem as épocas do ano, tem Natal, período de férias. Então, um negócio ele não terá uma constância excessiva nesse sentido, né? Ele vai variar. E normalmente esses negócios eles te garantem que você vai receber todos os meses, sei lá, 10% do retorno do dinheiro que você colocou. Quando é um golpe, eles realmente procuram no início eles serem muito pontuais e te pagar tudo. Até porque eles não estão gastando com a produção dos produtos que eles deveriam estar vendendo ou com os serviços. Eles estão pegando o dinheiro de quem entra e passando para as pessoas que já estavam lá. E aí, quando a pessoa recebe, ela confirma que aquilo ali está dando um grande retorno e atrai mais pessoas. Mas a tendência é que em algum momento essa estrutura ela vai quebrar e a gente vai ver isso daqui para o final. Sinal número 6 é que esses esquemas, né, essas fraudes normalmente envolvem estratégias secretas e ou complexas. Ou uma estratégia que ele não pode te revelar, um grande segredo que faz com que a empresa tenha esse retorno tão extraordinário, e aí você vai colocar o seu rico dinheirinho lá na mão deles, baseado apenas na sua fé e na sua crença, e às vezes na ganância também de ficar rico rápido e fácil, mas eles não te revelam como é esse procedimento. Normalmente tem algum segredo complexo, algum segredo extraordinário, uma estrutura complexa que você não entende, e você querendo ficar rico ou rica rápido, com facilidade, você desrespeita uma das principais regras na hora de você investir, que é nunca invista naquilo que você não conhece. Você não conhece, não entende o sistema, não entende como funciona, mas como tem gente recebendo dinheiro, um dinheiro extraordinário, tem pessoas te prometendo ficar ricas e tem fotos, vídeos te mostrando artigos de luxo, você vai, tira o seu dinheiro lá da sua poupança, às vezes você recebeu uma indenização porque saiu do trabalho, e aí você pega todo esse dinheiro, mesmo sem entender como funciona aquele sistema, desrespeitando a regra número 1, que é só invista naquilo que você conhece, naquilo que você entende. Você vai lá e coloca o seu dinheiro, levando muitas vezes um grande prejuízo. Lembrando aqui, pessoal, que quando a regra diz não invista naquilo que você não conhece, isso não significa que você tem que ser um especialista ou uma especialista naquele assunto, tá? O que você precisa é ter um conhecimento básico. Você precisa entender o que aquela empresa vende, que serviço ela presta, de onde ela tira o lucro, por que ela tem lucro, entender a lógica por trás, né? Se é uma empresa de tecnologia, como é essa tecnologia? Você não precisa, por exemplo, saber programar um programa de computador feito Windows para você investir na Microsoft. E você entende que a Microsoft, ela desenvolve, a empresa do Bill Gates, ela desenvolve o programa Windows que roda em milhões de computadores no mundo. Então você entende, você, se for investir na empresa, vai estudar mais algumas outras coisas, né? Principalmente dívida da empresa, lucro, enfim, coisas que não faz parte aqui desse vídeo que a gente está fazendo, mas você precisa ter uma noção por que aquela empresa tem dinheiro, por que Bill Gates se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Ele criou uma empresa que faz um programa de computador que basicamente quase todos os computadores do mundo usam. Então, você tem uma noção, mesmo inicial, do porquê a empresa dele ganha dinheiro.
O sétimo ponto é que os líderes e vendedores, eles sempre mudam de assunto para não explicar como o sistema funciona. Tem dois pontos, né? Ou eles não te falam como o sistema funciona, eles apenas dizem que tem gente ficando rica, gente mudando de vida, que às vezes é um programa de computador que eles não dizem como funciona, que está fazendo aquele retorno mágico, enriquecer quem está entrando no negócio. Então, mas normalmente eles não dizem o que é porque é um segredo, ou quando você pergunta como o sistema funciona, como você vai ser pago ou paga, como o dinheiro vai retornar para você, normalmente não existe uma explicação para o sistema, né? Ou eles mudam de conversa, muitas vezes eles usam como uma ferramenta para você ignorar, saber mais o funcionamento da empresa. Muitas vezes eles usam o argumento de que a empresa ela tem CNPJ, é uma empresa registrada, tem documentação, e aí eles te trazem documentações confirmando que aquela empresa ela tem um registro, para dizer que você pode ficar tranquilo, não precisa não precisa estudar os seus riscos, que está tudo garantido simplesmente porque eles registraram a empresa, e não é assim que funciona. O fato de existir uma empresa, ela pode ser um elemento positivo, mas não é um elemento de garantia de que não possa existir uma fraude ali e um golpe sendo aplicado em você. O sinal de alerta número 8 é que às vezes existem problemas com a papelada. O que seria isso? Por exemplo, erros no extrato da conta podem ser um sinal de que o dinheiro da empresa não está seguindo o caminho que eles alegam que segue, né? Se o golpe for um pouquinho mais estruturado, eles podem ter alguns documentos lá de contabilidade, mas esses documentos têm falhas ou são documentos que não são seguros, que você não pode realmente confiar, né? Não pode ser que não sejam documentos verdadeiros, pode ser que sejam documentos falsos. Então, a existência de ter documentos que mostram a movimentação, a conta da empresa, pode ser um ponto positivo, mas não é por isso que você vai deixar de considerar os outros pontos que a gente colocou aqui. Você vai ver se todos os outros pontos indicam que pode haver um golpe, mas existir uma documentação financeira e a empresa é registrada, você vai ter que prestar atenção se vale realmente o risco você assumir esse risco, já que de todos os pontos que a gente está listando aqui, esses dois seriam pontos positivos e todos os outros seriam pontos negativos. O sinal de alerta número 9 é que, em alguns casos, alguns desses golpes envolvem te dizer que primeiro você precisa pagar adiantado alguma coisa e depois você vai receber um prêmio ou um bônus. Como é que isso funciona? Já tentaram me dar o golpe de se ligar para o meu celular, né, e disseram: olha, nós somos da empresa telefônica, você ganhou um carro, só que para ganhar um carro você precisa confirmar sua participação no sorteio e citar aí um programa de TV. Uma outra coisa interessante é que às vezes tem algum programa realmente na TV realizando algum sorteio, mas as regras são totalmente diferentes. Então eles te ligam, falam que é daquele programa, feito nesse caso que tentaram me dar um golpe, né? Disseram: olha, do programa tal, você já ouviu falar, tem a premiação do carro X, você ganhou, só que para confirmar sua participação você precisa fazer a compra de alguma coisa, eles inventam um nome lá, no valor de R$500. E o que eu disse a eles foi o seguinte: olha, eu não vou querer o carro, eu vou vender o carro. Vamos fazer o seguinte: vocês, no lugar de me darem o carro, que vale 30 mil, vocês me dão 25.500. Já descontam os 500 que eu teria que dar para participar do sorteio. Eu não já ganhei? E aí,
Eles tentaram, não, mas não é assim que funciona, você precisa confirmar a participação, dando os R$ 500, né, pagando a participação, e aí nós te enviamos o carro. Bem, esse tipo de golpe funciona com algumas pessoas, porque a pessoa, quando escuta que ouviu, que ganhou um carro, né, ganhou alguma coisa valiosa, e eles informam que está tendo um prêmio na TV e a pessoa já viu que tem algum prêmio na TV dando um carro, ela pensa só no prêmio e não pensa nos passos que estão pedindo que ela realize para confirmar aquela premiação. Primeiro que se você não participou realmente de um sorteio, normalmente essas premiações você tem que comprar produtos de alguma marca, recortar a embalagem, mandar para o programa e aí, se for sorteado, você ganha o prêmio. Se você não está participando de um prêmio assim, e mesmo que você esteja participando, você deve ter visto nas regras que não teria uma regra como essa de pagar adiantado parte do valor do prêmio que você vai receber, né? E às vezes o que acontece? Eles ligam porque se eles ligam para muita gente todos os dias, caso alguém tenha enviado uma carta para o sorteio, ela, na hora da alegria de achar que ganhou o carro, ela simplesmente vai lá, arranja o dinheiro e dá para eles, achando que vai vir essa premiação, né? Mas isso é porque, como eu falei lá no início, a pessoa pensa apenas na premiação que vai ter do prêmio, né? Do valor do prêmio, um carro, mas não estuda, né? Não para pensar. E se esse procedimento não for realmente o procedimento do sorteio, eu posso perder esses R$ 500? Né? Nesse caso, simplesmente eles desistiram lá e foram tentar o golpe em outra pessoa. Eu ainda liguei para a empresa de telefônica, né? Falando, né, da situação, estava entrando em contato sobre isso, mas esse ponto aqui, sinal para você prestar atenção, é quando é esse tipo de golpe, tá? Eles te dizem que tem um prêmio muito alto, mas para ganhar esse prêmio você teria que dar um valor menor relacionado ao prêmio antes. Então tome cuidado se isso for oferecido a você. E outra observação, gente, é que você precisa se acalmar e não tomar decisões no momento de emoção. Quando você, por exemplo, está numa dificuldade financeira e alguém entra em contato dizendo que você, por exemplo, ganhou um carro, ou que alguém te promete, né, diz que está ganhando dinheiro em um negócio e está ficando rico rápido, é possível que você suas emoções comecem a tentar falar mais alto do que o seu raciocínio, né? Então é importante, sempre quando envolver decisões com dinheiro, se acalmar, respirar um pouco e pensar nas suas decisões para poder tomar uma decisão de forma calma. Quando a gente lida com dinheiro, normalmente decisões tomadas com emoção não são boas decisões, tá? E sinal de alerta número 10 é o vendedor, né, ou a vendedora, é alguém que parece estar se esforçando para lhe dar um grande negócio. Porém, ele não tem tempo, ela não tem tempo de te responder as tuas perguntas. Né? Ele te oferece um super negócio que está fazendo todo mundo ficar rico. É um negócio incrível, um negócio que envolve muito dinheiro, mas ele nunca consegue te responder nenhuma pergunta de forma satisfatória. Ele nunca responde as perguntas, as respostas são sempre saindo pela tangente, né? Ou seja, ele tenta não responder, você pergunta uma coisa, ele responde outra. Como eu mencionei, né? Se você pergunta como é que funciona o sistema, como é que essa empresa está ganhando dinheiro para estar distribuindo esse valor para as pessoas, normalmente eles têm respondido outra coisa, né? Eles não se preocupem que é garantido, a empresa é registrada, enfim, eles demoram para responder quando é esse tipo de pergunta ou não respondem, o que combina aquele sinal do meu 10 com o sinal anterior referente a não falar como o sistema funciona ou dizer simplesmente que funciona através de um grande segredo. O sinal de alerta número 11 é
a estrutura de comissão é complexa. Esse é outro sinal para você ter um sinal de alerta, né? Existem negócios que você ganha por comissão, você ganha por venda, ou você ganha comissão por indicação para alguém, quando alguém compra um produto ou um serviço, né? Mas, se você perguntar como é esse sistema de pagamento da sua comissão, esse sistema vai ser complexo demais. Esse é um outro sinal de alerta. As coisas precisam, quando você procurar investir ou entrar no negócio, quando as coisas forem mais simples, é uma forma melhor de você administrar isso, né? Quanto mais paz você tiver para administrar o seu dinheiro, melhor para você. E quando envolve um sistema de comissionamento que promete dar comissões grandes, boas e constantes, se esse sistema for muito complexo, difícil de entender, esse é outro sinal que você precisa prestar atenção. O sinal de alerta número 12 é que se esses investimentos não são registrados. No vídeo que eu fiz a reação, né, do golpe que eu vi lá no interior de São Paulo, como é que funciona? Dando um resumo aqui daquele golpe. Um comerciante da cidade ofereceu para as pessoas se tornarem acionistas, vamos dizer assim, se tornarem sócios da empresa dele e ganharem um bom dinheiro todos os meses. Se você quiser se tornar sócio ou sócio de empresas, você tem a opção de se tornar sócio através da Bolsa de Valores, né? Uma empresa, para ser listada na Bolsa, ela precisa seguir vários procedimentos. Um desses procedimentos é que a sua contabilidade ela precisa ser divulgada, né? Então as empresas normalmente elas divulgam, a cada 3 meses elas divulgam um balanço, né? um relatório financeiro mostrando como foi aquele período para a empresa, né? Elas publicam a cada 3 meses, e principalmente no final de cada ano, né? Na verdade, no início do ano seguinte, ela mostra qual foi o resultado do ano, se a empresa teve lucro, prejuízo. E aí, nesses relatórios, elas mostram como é que está o endividamento da empresa, se a empresa tem dívida, o tamanho da dívida, o volume de vendas, né? A porcentagem, né, de retorno que ela teve sobre os negócios que foram realizados. Então, existe essa publicidade, né? Esses dados são tornados públicos quando uma empresa ela está listada na Bolsa de Valores. É por isso que uma empresa, para ser listada lá, a empresa precisa se tornar uma empresa, uma sociedade anônima, né? E ela é uma empresa que se chama empresa de capital aberto, né? Ela tem que publicar, ela tem que tornar público como anda as finanças dela, né? Quando é uma empresa privada, se tem uma empresa, você não precisa, não é obrigado, é segredo da sua empresa como anda as finanças dela, né? Como é que anda o cofre dela, se ela está endividada, se ela tem dinheiro, se está tendo lucro ou não. Isso é uma coisa particular dos sócios da empresa. Esse golpe que foi dado lá na cidade foi um golpe em que esse comerciante ofereceu para as pessoas se tornarem sócias dele. Ele dizia que elas estavam se tornando sócias e estava distribuindo o dinheiro da empresa. Só que esse procedimento foi feito apenas por contratos privados que ele fazia na própria sede lá da empresa dele. Não existia não era um investimento registrado seguindo os procedimentos, por exemplo, de uma empresa listada na Bolsa de Valores, né? Essas pessoas, inclusive, mesmo com pouco dinheiro, poderiam ter, se tivessem procurado estudar um pouco mais e se informar mais e só investir naquilo que elas entendem, poderiam ter, até investindo pouco, se tornado sócias de grandes empresas, como bancos, indústrias, que estão listadas na Bolsa e seguem os procedimentos de segurança, que não foi o caso que ocorreu lá na cidade. Sinal de alerta número 13 é que os vendedores, eles costumam não ser vendedores licenciados, né? Se você quiser trabalhar ou quiser
né, fazer parte de uma empresa que vende serviços financeiros, você precisa fazer um curso, fazer uma prova, existe todo o procedimento para que você se torne um vendedor licenciado daqueles serviços, tá? Normalmente, quando um golpe está sendo aplicado envolvendo algum negócio, algum investimento, essas pessoas que estão te vendendo essa oportunidade de trabalhar naquele negócio, de ser um associado, um sócio daquele negócio, são vendedores que não têm nenhuma licença para revenderem isso. O nosso próximo ponto é o sinal de que os vendedores não são licenciados, né? Eu já falei sobre isso. E o sinal 14 é que a empresa ela não tem nenhum, ou ela não vende nenhum produto ou serviço genuíno. O que é que eu quero dizer com isso? Toda empresa, ela tira o lucro dela, né? O dinheiro que a empresa recebe, ela só consegue sobreviver se ela te vende um produto ou um serviço, né? Ou vários produtos e vários serviços, claro. Mas basicamente, o que faz uma empresa sobreviver, ter lucro, é que ela está prestando algum serviço, ela está vendendo algum produto que facilita a vida das pessoas, que satisfaz algum desejo das pessoas, que ajuda as pessoas de alguma forma, né? A pessoa tem um desejo ou tem uma necessidade e essa empresa identifica isso e vai lá e ajuda as pessoas vendendo algum produto dela. Por exemplo, vamos imaginar que você quer pintar a sua casa. Então você tem a necessidade de comprar tinta para pintar a casa. Existem empresas que identificam que existem pessoas querendo pintar a casa, o muro, a grade, e fabricam tinta e vendem essas tintas. Então, de onde vem o lucro dessa empresa que fabrica tintas? O lucro dela vem da venda de tintas. Quanto mais tintas elas venderem, maior o lucro delas. Agora vamos imaginar uma oficina mecânica. Você tem um carro e esse carro precisa de conserto. Você vai até uma oficina, essa pessoa resolve esse seu problema e você paga ela. Quanto mais carros essa oficina consertar, maior o faturamento e possivelmente maior o lucro delas. Normalmente, quando você está diante de um golpe, a empresa ela não tem nenhum produto real sendo vendido, não tem clientes, ninguém compra os produtos dela ou os serviços, mas ela continua recebendo gente para entrar como associado ou associada no negócio, continua distribuindo dinheiro para essas pessoas, mas ninguém é cliente dos produtos ou dos serviços das pessoas, ninguém que faz parte daquele negócio se importa de vender os serviços ou de consumir os serviços, os produtos. Então esse é um sinal de alerta clássico nos casos de pirâmide financeira, também conhecido como esquema Ponzi. Quando a empresa está oferecendo a oportunidade de todo mundo se associar a ela, ficar rico, diz que vende certos produtos, mas ninguém se importa em comprar os produtos, ninguém, nem que faz parte, consome, né, os próprios produtos. Isso é um sinal de que é um golpe financeiro. Sinal de alerta número 15 é que nenhuma receita demonstrada de vendas... certo. Não existe nenhuma receita demonstrada de vendas para clientes fora da empresa. Isso reforça o que eu disse antes, né? A empresa ela não mostra nenhum relatório, como por exemplo eu falei nas empresas que estão na bolsa de valores, né? Ou nesse caso, a empresa, mesmo que ela não seja listada, se você faz parte da sociedade, né, do negócio, para você é importante que a empresa seja transparente, né? Desculpe, que a empresa seja clara. Então a empresa ela vai mostrar para você que está entrando no negócio, né, o quanto ela vem vendendo, como é que estão as vendas dela em relação aos produtos, para que você tenha como identificar que esse dinheiro que ela recebe realmente vem de pessoas de fora do sistema. Porque o que é que acontece? Em alguns sistemas, em alguns golpes envolvendo pirâmide, as únicas pessoas que compram os produtos são as próprias pessoas dentro
da pirâmide. Normalmente isso ocorre porque no sistema da pirâmide você tem, todo mundo que entra tem que comprar todos os meses um kit ou alguma quantidade de produtos. E o único dinheiro que entra de venda, ou quase todo o dinheiro que entra de venda para a empresa, são só dos próprios revendedores. Isso é um outro sinal de que a empresa ela não se sustenta baseado no que ela vende. Ela está se sustentando com a entrada de mais pessoas dentro da pirâmide, tá? Eu coloquei uma observação aqui a mais, que é: peça para ver documentos com demonstrações financeiras auditadas. Como é que faz isso? Aí você, né, caso seja necessário, você pesquisaria, né, de que forma essas demonstrações são auditadas, quais são as empresas que fazem isso, para você saber se seria autêntico. Aí essas demonstrações financeiras, né, auditadas, elas estariam mostrando que a empresa gera receita, ou seja, ela vende, ela gera receita com a venda de produtos ou serviços para pessoas fora do programa. Se ela só vende para os próprios membros, isso é um sinal de que a empresa ela não vende esse produto para consumidor nenhum, ela não vende para ninguém. Ela só sobrevive com o dinheiro das pessoas que estão entrando dentro do sistema. Sinal de alerta número 16. Se requer adesão. Lembrando que essa é uma das observações que só ela não indica que seja um golpe, tá? É mais um elemento para você observar. De todos esses sinais que eu estou listando aqui, vão te dar formas de olhar com mais calma e tendo uma direção, sabendo o que olhar. Você pode fazer a lista e ir verificando, né? Quanto mais sinais desse, aquele negócio marcar maior pontuação negativa, assim, maior pontuação no sentido de ser um golpe, tá? Quanto mais de todos os sinais, se você for olhando a proposta e for marcando todos os sinais, isso é um indicativo que o seu risco é muito alto de que possa ser um golpe, tá? Então cabe a você, após fazer essa análise, decidir se você vai assumir esse risco ou não. Não sou eu que vou dizer isso. Estou te dando aqui os sinais que você pode fazer a sua própria análise e decidir. E ao decidir, caso isso depois acabe indo à falência, né, se mostrando realmente um golpe, você tenha a consciência de que fez a lista, fez a checagem e mesmo assim você assumiu o risco de entrar naquele negócio sabendo que poderia ser um golpe, tá? Tem pessoas que entram nas pirâmides, têm prejuízo, mas elas entram sabendo que pode ser um golpe. E tem outras pessoas que elas entram completamente inocentes, porque elas não têm educação financeira, não têm alguns conhecimentos, não têm um checklist desse para saber por onde olhar e aí facilitar a decisão. O sinal de alerta número 16 é se requer adesão. Se requerer adesão, não quer dizer obrigatoriamente que seja um golpe, porém é um sinal de alerta. E o que seria a adesão? Você tem que pagar para entrar, né? Você vai trabalhar como revendedor da empresa. Então eles te cobram uma taxa, que pode ser uma taxa única ou você ficar todo mês pagando uma taxa. Se tiver essa exigência de você fazer essa adesão, isso é um sinal de alerta e que você deve analisar, ver com calma, juntando os outros elementos para você decidir se pode ou não fazer parte desse negócio. Sinal de alerta número 17 é quando essa empresa, esse sistema, esse negócio, ele foca, a ênfase dele, o objetivo é chamar gente para entrar no negócio, tá? Então, ênfase no recrutamento é isso. Se você vê que a empresa, como o exemplo que eu usei lá no começo, uma empresa de creme dental, aí as pessoas estão entrando para serem revendedores dessa empresa, estão dizendo que estão ficando ricas fácil, rápido, e você percebe que quem está lá, o objetivo principal dela não é vender esse creme dental,
para supermercados ou para os vizinhos, para as pessoas comprarem o creme dental, porque o creme dental é muito bom. Você percebe que o objetivo dela principal é sempre chamar mais gente para fazer parte. Se isso acontece, esse é um dos principais sinais de alerta para você ficar atento ou ficar atenta. Esse é um sinal típico e muito comum nos golpes envolvendo pirâmide financeira. E o 18º alerta é um alerta que eu coloquei aqui a imagem do caixão, porque esse alerta, se você perceber esse sinal de alerta, isso é um indicativo que talvez você já tenha tido o seu prejuízo, que é a dificuldade em receber pagamentos. Porque ele vem com o sinal aqui de um caixão, sinal de morte, e porque ele veio no final do nosso estudo. Porque o golpe, diferente de uma empresa correta, que ela trabalha tendo lucro, vendendo os serviços e os produtos, o golpe ele vai procurar sempre te pagar em dias todos os meses. Porque para o golpe funcionar, ele precisa te prometer e começar a mostrar, ao menos no início, que ele está te dando ele está dando às pessoas um retorno alto. O retorno é constante, né? Todos os meses aquele retorno a pessoa recebe, e ele precisa, no começo do golpe, que esse dinheiro sempre chegue nas mãos das pessoas, porque ele precisa ganhar a confiança do maior número de pessoas possível. No exemplo lá do golpe na cidade, do outro vídeo que tem aqui no canal, a gente vê isso, né? No começo, o golpista ele tem que pagar todo mundo e ele tem que pagar bem, porque ele vai atrair mais pessoas. Quanto mais pessoas entrarem no golpe, mais dinheiro ele vai receber e ele vai preparar a fuga dele. Quando, em algum momento, esse sistema ele não vai mais poder funcionar, porque não vai ter gente suficiente para entrar no golpe e ele poder usar parte do dinheiro para pagar os que já estão. No exemplo lá da cidade, praticamente todo mundo da cidade tinha entrado já nesse golpe. Então, a cada 10 pessoas, cerca de 7 já tinham dado dinheiro a ele, já tinham entrado nesse esquema. Então, em algum momento, ele não vai ter dinheiro para pagar as pessoas. Sabendo disso, normalmente o golpista ele já preparou a fuga dele, já mandou dinheiro para fora, às vezes para fora do país, já preparou como ele vai fugir da cidade. E o primeiro sinal, de duas formas, essas pirâmides elas acabam quebrando. Uma é quando o dinheiro realmente já começa a faltar, já não começa a ter dinheiro para naquele mês pagar a todas as pessoas que deveriam receber. Então o golpista ele já percebe que vai dar problema e normalmente eles fazem uma suspensão do pagamento ou eles atrasam. Eles dizem que houve algum problema, mas que vai ser resolvido. Ele já sabe que não vai dar para pagar todo mundo e aí ele prepara a fuga dele quando já começa a aparecer os sinais de que vai ter menos dinheiro para pagar do que pessoas dentro do golpe. Uma outra maneira dessa pirâmide falir é que ele nem espera esse momento em que os pagamentos não vão dar para cobrir. Ele já vê que já tem bastante dinheiro que ele pode roubar, ele prepara a fuga dele e aí ele desaparece e não paga a ninguém. Ou ele não paga logo de cara, ou ele primeiro atrasa, suspende o pagamento, diz que está resolvendo a situação, só para ter mais tempo dele, na fuga dele, né, não ser procurado. Ele foge, manda esse anúncio de que, por exemplo, o pagamento vai atrasar 15 dias ou um mês, ele já fugiu, e aí com um mês, quando ninguém mais receber e não puderem achá-lo, também vai ser mais difícil de localizá-lo e prendê-lo, porque ele já fugiu faz um mês, mas as pessoas não sabem disso. Esse vídeo aqui eu espero que ajude muitas pessoas, tá? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dá aquele like, compartilha com alguém que também pode se beneficiar disso. Se você sabe de alguém que possa
agradecer, né, pela ajuda, assim, que possa se beneficiar do que a gente passou aqui. Se você conhece alguém que pode estar interessado em entrar em alguma coisa que parece ser um golpe, mas a pessoa não tem como analisar os indícios e sinais de alerta, manda esse vídeo para ela, para que essa pessoa acabe não prejudicando a própria família, tá? Sigam o canal JGL Série e também sigam nas redes sociais, né? JGL Série. E por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando também as crianças do curso de Educação Financeira Infantil online da JGL Série, que esta semana já estaremos liberando as novas aulas, tá? Vejo vocês na próxima, pessoal. Um abraço e até logo.